Olá, meus amados. Vamos para mais um texto da Bíblia. E como eu já disse, o propósito principal da página do canal é fazer meus amados a pegarem a mão e estudar a palavra de Deus, visto que estamos vivendo em épocas em que os homens estão distorcendo a palavra de Deus e falando coisas que procedem do seu próprio coração. Como nos exorta a palavra de Deus, o nosso coração é corrupto e se inclina para a vaidade sempre. E por isso devemos diminuir para que ele cresça. Importa que a sua palavra seja exaltada. E o texto que iremos interpretar hoje se encontra no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículos de 1 a 14. Vamos fazer uma leitura breve. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que não diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, eu suplico, peça a Deus, que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, ó, o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, o enfermo. Assim trazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Versículo 14. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande e rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. O título dessa mensagem: a mensagem de Deus a Israel antes do silêncio. Oremos. Pai, abençoa a sua palavra. A sua palavra é a verdade, e por meio dela o Senhor criou o mundo e tudo o que há. Nos ensina, ó Pai, com o mesmo pensamento que o seu Espírito Santo escreveu, para que possamos sermos lavados, ó Pai, com o sabão do lavandeiro, e para que da nossa boca só proceda o que o Senhor mandar, como fez os seus profetas. Nos ensina, ó Pai, no nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. O nome Malaquias tem um significado: mensageiro de Deus. Por isso, Deus mandou seu profeta mais ou menos 70 anos depois do profeta Ageu e Zacarias enviar a mensagem. O templo mais uma vez foi reconstruído, mas dessa vez sobre muitas lutas e perseguições. Depois de construído e Deus abençoado, o povo começa a profanar as cerimônias de Deus. Um povo obstinado, próspero, cheio de consumismo, amava mais o mundo do que Deus. Muita hipocrisia religiosa. Parecia até o dia de hoje. Os sacerdotes que deviam ensinar a palavra de Deus estavam ensinando o povo a tropeçar, como nos dias de hoje. Malaquias foi o último profeta de Deus após a sua mensagem. Deus calou por 400 anos
até aparecer o profeta João Batista. O livro de Malaquias é a ligação da profecia do Velho Testamento com o Novo Testamento. No versículo 1, a mensagem de Deus era contra Israel. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Deus pesou a sua palavra contra o seu povo, materialista, egoísta, e que amava mais o mundo e o que havia no mundo do que Deus. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Depois da mensagem do profeta Ageu e de Zacarias após o cativeiro da Babilônia, o povo mais uma vez se esquece de Deus e de sua palavra. Um povo obstinado, orgulhoso e sem propósito para com Deus. Volta a provocar a ira de Deus para mais uma vez Deus trazer juízo sobre eles. O templo, com muitas perseguições e lutas, foi reconstruído, depois dos caldeus atearem fogo sobre Jerusalém e destruir tudo. Mas com o passar dos anos, o povo mais uma vez profanaram a aliança e fizeram segundo o que seus pais fizeram, provocando a ira de Deus. Êxodo 34, versículos de 10 a 28. Então diz: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outros deuses. Pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faça aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te fará Deus de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre, meu é, até todo o teu gado, que seja macho, que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não resgatares, corta-lhes a cabeça, todo o primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, na cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificará o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa. A Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E nós, não fazemos a mesma coisa hoje, mas de forma diferente? Como, por exemplo, quando não guardamos as ordenanças da ceia do Senhor, e o Senhor Jesus nos orientou, antes de sua morte:
não evangelizamos, como foi a ordem dele, antes de se ascender ao céu. Não temos comunhão uns com os outros, de maneira que o mundo possa ver essa comunhão de tal forma que possa se constranger e querer participar. Não ofertamos, não dizimamos, não participamos dos cultos nos domingos, e sempre há palavras contrárias para tirar o foco da palavra e focar nos pensamentos corruptos e obstinados do povo de nossa época. Prova clara do povo do fim dos tempos, que o apóstolo Paulo exortou a Timóteo, 2 Timóteo 3,4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Deus amou seu povo, provando quando escolheu eles para serem seu povo. Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, e quem nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Deus amou Israel, mas Israel interrogava a Deus quando ele dizia, por meio de seu profeta, no que, Senhor, nos tem amado? E Deus responde a eles, não era Esaú, irmão de Jacó? E pela tradição, ele sendo mais velho, deveria ser escolhido por seu pai, para ser abençoado e continuar a linhagem de Deus, pois eram mais velhos. Mas eu odiei a Esaú e amei a Jacó. Deus prova para eles que a escolha que ele fez, amando a Jacó e não Esaú, provou o amor de Deus para com eles. Outra vez Deus prova o seu amor quando diz que Esaú foi odiado por ele literalmente, e não só odiado, como também amaldiçoado. E odiei a Esaú, no versículo 3 de Malaquias capítulo 1, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Versículo 4. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termos de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Por meio de Edom, Deus será glorificado. Pois toda vez que eles tentarem prosperar, Deus vai destruir a sua prosperidade para cumprir a sua palavra e mostrar o seu poder. Deus não só amaldiçoou o povo de Edom por amor de Israel, mas também por amor à sua aliança que havia feito com seu servo Abraão, e por isso ele cumpriu e cumprirá a sua palavra perpetuamente. Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Salmos 60, capítulo 60, versículo 8. Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filistia, por minha causa. Romanos 9, versículo 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar de conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. No versículo 5 de Malaquias, capítulo 1. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Israel iria ver a ira de Deus se manifestando sobre seus inimigos, e por sinal, são inimigos de Israel até os dias de hoje. Prova clara do justo juízo de Deus para com seu povo, pois Edom sempre foi e será inimigo de Israel, e Deus será glorificado quando cumprir a sua palavra e sua aliança diante dos olhos de Israel. Deus será engrandecido perante seu povo quando fizer juízo contra seu maior inimigo, que é Edom. Romanos capítulo 9, versículo 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Repetindo. E nós não vemos a grandeza de Deus diante de nossos olhos, com essa tão grande salvação que somos cobertos em nossos dias? Deus nos amou de tal forma que deu seu Filho para que creiamos de uma forma tão simples e sermos de uma forma tão grandiosa salvos no seu amor. Tantos pensamentos tirando o foco da salvação, que é de graça e que não precisa de nada para ser alcançada, somente confessarmos diante de Deus e cremos
que Deus o ressuscitou, seu Filho, dentre os mortos. Amém. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mesmo Deus provando o seu amor, Deus não tem honra. Versículo 6 de Malaquias, capítulo 1. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizei, em quem nós temos desprezado o teu nome? Deus pesa a mensagem quando compara a honra que um pai tem e os senhores que têm servo. Mas Deus, que é Deus e Pai, inclusive Senhor, que tem servos, é desprezado por eles. Eles então perguntam no que eles desprezavam o nome de Deus. Deus então responde por meio de Malaquias, capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Eles desprezavam Deus quando não agia de acordo com a lei e os estatutos que Deus ordenou por meio de Moisés a ele. Malaquias 4, capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eles não só desprezavam Deus, como também profanavam quando agia de má conduta, não obedecendo o que Deus mandou eles fazer. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus então prova para eles, fazendo uma comparação entre um homem elevado, um governador, que por sinal é homem como nós. Se ele aceitaria a pessoa deles, se eles fizessem a mesma coisa que eles estavam fazendo para Deus, oferecendo o pior em suas cerimônias. Versículo 8 de Malaquias, capítulo 1. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Se um governador que é homem como nós não aceitaria o que eles traziam, quanto mais Deus aceitará. E nós, não caímos na mesma cilada, mas de forma diferente? Como por exemplo, vamos ao culto com nossa pior roupa, não agimos decentemente com ordem como nos ensina a palavra, ou quando ofertamos as nossas esmolas, dando um resto que sobrou do troco, ou não dizimamos, e temos o coração obstinado, e cremos em filosofias malignas, que nos ensina a não obedecer à palavra, e ainda ensina que a lei não é para nós hoje, etc. Quando trazemos o mundo para dentro da igreja, e ainda dizemos que Deus mandou, quando na verdade Deus abomina e inclusive repreende com maldições, Malaquias 3, capítulo 3, versículos de 8 a 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Lucas, capítulo 20, versículo 25. Diz-lhes, então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deus não tendo honra, e sua aliança sendo profanada, Deus não tem obrigação de ter misericórdia. Versículo 9 de Malaquias. Agora, pois, eu suplico, pede a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isso veio das vossas mãos.
Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus não estava sendo honrado e sua aliança estava sendo profanada. Por isso Deus não tinha obrigação de ter misericórdia deles, pois sua aliança foi quebrada. Versículo 10 de Malaquias. Quem há entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Como a aliança de Deus foi quebrada, Deus não tinha prazer neles e não ia abençoar nada que eles fizessem. O que era para ser santo virou profano, portanto, Deus traria juízo sobre eles. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas graças a Deus pela sua promessa, que teria um remanescente todas as gerações, e que obedeceria tudo que ele mandou fazer. Salmos, capítulo 22, versículo 30. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Ezequiel, capítulo 6, versículo 8. Porém, deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhado pela terra. Malaquias, capítulo 3, versículo 16 a 18. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e o ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Romanos, capítulo 9, versículo 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Malaquias, capítulo 12. Malaquias, capítulo 1, versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Toda vez que o povo fazia conforme o seu coração, não obedecendo à palavra de Deus, eles acrescentavam mais juízo para suas vidas. Versículo 13. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, nos lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Eles não só desprezavam a aliança e os estatutos de Deus, como também traziam o pior, e ainda o que foi roubado, para ofertar ao Senhor, pecando assim contra Deus. Versículo 14. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. E nós, não caímos na mesma cilada, mas de forma diferente? Quando tentamos enganar Deus de forma visível, esquecemos que Deus é invisível. Muitas vezes vemos pessoas na igreja tentando agradar homens, tendo boa aparência, fazendo conforme o culto promete, mas seu coração está longe de Deus, seus pensamentos longe da obra de Deus, e por isso enganam homens, conseguem cargos, fazem caridade, ofertam, não com o coração e nem por amor a Deus, mas para agradar homens e serem vistos em plateias, característica dos homens dos fins do tempo. 2 Timóteo 3, versículo 4 a 5. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Amados, já é bem nítido que estamos chegando ao fim. O amor dos homens esfriando, a igreja se misturando com o mundo, muitas filosofias e pensamentos profanos e pouca palavra de Deus. A adoração centrada somente nos homens e não em Deus.
A palavra de Deus sendo distorcida por pensamentos de homens e não de Deus. Adivinhações, livros de autoajuda, muitos livros de história que centram em homens e não na nuvem de testemunha de Deus. Pregadores sendo ensinados a julgar ao invés de ensinar sábios conselhos. Deus está irado, o anticristo está sendo preparado. Por causa dos escândalos, a palavra de Deus, mais uma vez, vai ser perseguida. Os sábios entenderão. Pai, agora pois eu suplico, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. A sua palavra não é mais de muita valia, como nos primórdios antigos. São muito poucos homens que sabem discernir o bem e o mal, o sagrado e o profano, porque são orgulhosos, Senhor. Não querem saber da sua palavra, porque seu coração se inclina para a vaidade sempre. A sua palavra é a verdade, e por meio dela o Senhor criou o mundo e tudo o que há. Por isso eu te peço, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós.